Em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, vemos que a humanidade tinha um único idioma e decidiu construir uma torre que chegasse até os céus. Eles tinham um objetivo comum e trabalhavam juntos, mas Deus confundiu as línguas e a comunicação se quebrou. Quando falamos a mesma língua espiritual, edificamos juntos, mas quando cada um fala uma coisa diferente, tudo desmorona. Não entendeu nada? Calma, eu vou explicar. Vamos conversar. Paz do Senhor, gente, meu nome é Pedro, feliz em estar com vocês aqui em mais um Vamos Conversar e hoje eu quero falar um pouco sobre falar a mesma língua. Muitas coisas acontecem no nosso meio, no meio dos crentes, e eu creio que se a gente não falar a mesma língua, não vai dar certo. Se a gente não estiver falando a mesma língua, a gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir prosseguir. Para isso eu coloquei aqui o exemplo da Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. O povo ele se juntou para fazer uma torre que chegasse até o céu. Deus, para impedir isso, ele trocou o dialeto das pessoas. Então ali surgiram os idiomas, cada um com o seu idioma foi para um lado e as pessoas não conseguiam se comunicar. E sem essa comunicação eles não conseguiam crescer no objetivo deles. E trazendo para o nosso dia de hoje não é diferente. Se a gente não conseguir falar a mesma língua, a gente não vai conseguir chegar no mesmo lugar. A gente não vai conseguir avançar segundo aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta a fazer, nos orienta a praticar. Efésios capítulo 4, versículo do 3 ao 6 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Gente, a gente tem que entender que a gente tem que falar a mesma língua. Se a gente não falar a mesma língua, a gente não vai conseguir chegar. Ah, Pedro, qual língua que eu tenho que falar? A língua da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Tem muita gente distorcendo a palavra de Deus para poder chegar ao seu próprio objetivo. Isso não é correto. Tá, Pedro, do que você está falando? Estou falando de pessoas que têm uma ideia na cabeça, coloca aquela ideia na cabeça, faz aquela conclusão na cabeça dela e depois de fazer a própria conclusão, ela vai fazer com que a Escritura diga o que ela quer dizer, que a Escritura entre naquela decisão dela. E não é assim que funciona. A gente tem que ler a palavra de Deus e tomar a conclusão que a palavra de Deus nos fala, e não tomar uma decisão para fazer ela se encaixar na gente. A gente tem que se encaixar no que a palavra de Deus nos diz. E se a gente, cada um levar uma mensagem, gente, não vai dar certo. Imagina se todo mundo levasse a mesma mensagem. A gente já estaria muito mais longe. A igreja já teria conquistado muito mais coisas, mas por pessoas que acabam querendo falar uma língua diferente, a gente acaba não conseguindo chegar, não conseguindo alcançar. Imagine eu alcanço uma quantidade de pessoas. Se eu tiver uma equipe, a gente vai conseguir alcançar muito mais pessoas. Se essa equipe falar a mesma língua, a gente vai conseguir potencializar isso. Mas se cada um dessa equipe falar uma língua diferente, de um jeito diferente, uma mensagem diferente, a gente não vai conseguir chegar, porque cada um vai alcançar uma pessoa de uma maneira diferente, com um propósito diferente. Então a gente tem que estar alinhado no mesmo propósito. Quando eu falo de falar a mesma língua, é estar alinhado no mesmo propósito. E qual o propósito que a gente tem que estar alinhado? É o propósito da palavra de Deus, gente. Pregando Jesus, não pregando prosperidade aqui na terra. Você vai ser aqui na terra. Não, vamos pregar o que o Senhor mandou a gente pregar. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe como são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam do que Jesus fez por nós, da vida de Jesus aqui na terra, e tudo na Bíblia estava ligado a ele. Então a gente tem que levar a mensagem de Jesus para que Jesus alcance mais pessoas. Falando coisas diferentes, a gente não vai conseguir. Levando heresias, mensagens diferentes, a gente não vai conseguir. A gente está rolando uma série aí no canal que é Caminhos da Sabedoria, Decisões Iluminadas. Eu falo sobre ter sabedoria. Então, entendendo que a gente tem que ter sabedoria até para consumir conteúdos e mensagens de pessoas, livros de pessoas. Porque tem muita gente que fala muita coisa. Se a gente for dar ouvido a todo mundo, a gente vai acabar não conseguindo. Então, busque ter sabedoria para poder consumir o conteúdo certo, das pessoas certas, para você poder ter um ensinamento correto, e não de heresias que dizem por aí. Vá você buscar sabedoria, leia a palavra de Deus, estude, busque discernimento da palavra de Deus através da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus, para que você consiga verdadeiramente discernir o que estão falando de correto e o que estão falando de errado, e assim você também levar a mensagem correta, falando a língua correta, no propósito correto. Então a gente tem que estar alinhado no mesmo espírito. Deixa eu falar o que diz aqui aí em 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação da justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda obra. Então a gente não precisa correr atrás de um monte de gente que fala um monte de coisa. A Bíblia já é o suficiente para que a gente consiga ensinar, para que a gente consiga repreender, para que a gente consiga corrigir, educar na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Então, a palavra de Deus é que é necessária, que é o suficiente para que a gente consiga absorver todo o conhecimento necessário e assim levar as outras pessoas. É a língua, o propósito está na palavra de Deus. Então, quando eu falo de dizer a mesma língua, eu falo de estar no mesmo propósito, alinhado com o que a palavra de Deus quer que a gente faça. Então procure buscar mais na palavra de Deus, entender mais da palavra de Deus. Depois disso você busca mais ensinos. Porque após isso você já vai ter um entendimento, vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então fica aqui o desafio, vamos falar a mesma língua, gente, vamos estar alinhados não com o que homens dizem, mas com o que a palavra de Deus diz. E se algum homem é alinhado com a palavra de Deus, esse sim a gente escuta, mas os que estão desalinhados, gente, não vamos dar ouvido, porque isso vai fazer com que a gente não chegue no mesmo lugar, que a gente não esteja no mesmo propósito, que a gente, por fim, não fale a mesma língua. Então vamos falar a mesma língua, unidos na verdade da palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé. Deus abençoe por ter assistido até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acompanhar todos os vídeos que estão saindo aí, que está sendo uma bênção, e vamos seguindo juntos, que Deus vai nos abençoar para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, tchau!